Boa tarde, pessoal. Aqui é o Luciano Coqueiro falando. E eu queria falar um pouco a respeito da palavra de Deus e do que eu acredito ser um resumo, a forma mais prática de realmente se entender o que está escrito na palavra, qual o objetivo principal, qual o plano de Deus para a vida do crente. Eu quero falar que, bem, primeiro eu estou quase formando em teologia, né? Além de eu ler a palavra, já há mais de 25 anos, eu resolvi entrar para fazer o curso de teologia para realmente ter uma visão completa da palavra, o que eu não havia conseguido somente frequentando a igreja. Eu acho que frequentar somente a igreja é pouco para conseguir entender toda a mensagem que Jesus queria passar, todo o plano dele de salvação. Bem, então vamos lá. Eu acho que o mais importante do que eu vou falar, de tudo, é que eu não tenho vínculo, eu não sou empregado, funcionário de nenhuma instituição religiosa. Eu não recebo salário de ninguém, de nenhuma igreja. E apesar de frequentar uma igreja, mas eu não tenho nenhum vínculo de fidelidade àquela doutrina que aquela igreja prega. Então fica mais fácil eu falar livremente de todo e qualquer assunto, porque eu não estou preso em nada. Bem, vamos lá. Hoje, nós estamos na dispensação da graça, ou dispensação da igreja. O que quer dizer a dispensação da igreja ou da graça? Quer dizer o seguinte, que a gente já passou uma época antes do Novo Testamento e agora a gente está numa nova fase onde o plano para ser salvo foi mudado pelo Senhor Jesus, pela morte dele na cruz, pelo derramamento do sangue dele por nós. Só que é engraçado que às vezes na igreja a pessoa fala, você fica anos ouvindo aquilo e nunca consegue entender, porque quem está explicando não tem um poder, vamos dizer assim, de sintetizar as coisas. Eu vou tentar sintetizar para você. Desde o Velho Testamento, só tem uma forma de perdoar pecados: com derramamento de sangue inocente. Para se perdoar um pecador, um inocente tem que ser derramado o sangue dele. No Velho Testamento, Deus aceitava o sangue de animais para o pagamento desse pecado. Depois de Jesus, Deus aceita o pagamento do sangue de Jesus que foi derramado. Um sangue de uma pessoa que não cometeu pecado hora nenhuma e não nasceu marcado pelo pecado. É a única forma de pagar. Por isso que você aceita Jesus. E da mesma forma como no Velho Testamento aquele animal era trocado pelo pecador, a pessoa com pecado chegava, colocava as mãos em cima da cabeça do animal, o sacerdote fazia uma oração transferindo os pecados daquela pessoa para aquele animal, e assim que os pecados eram transferidos, o animal era sacrificado e o pecado era apagado por Deus. E esse pecado hoje, para ser apagado, ele é da mesma forma, só que no caso não é mais um animal, mas o Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus simboliza o Cordeiro, que é exatamente a mesma coisa que o Cordeiro no Velho Testamento significava.
Um animal puro, trocando o pecador pelo justo. Só que tem uma coisa que é muito pouco falada, não é valorizada o suficiente aqui no Brasil, porque a obra redentora, pelo menos em tudo que eu já vi, em todos os estudos que eu já fiz, eu acredito que existe algo mais para a pessoa ser salva do que simplesmente dizer da boca para fora que aceita Jesus como Salvador. A Bíblia deixa claro que por causa do pecado de Adão, a semente do pecado entrou na linhagem humana. Deus, ele não fez todos os homens. Ele fez Adão. E deu o poder reprodutivo para Adão e Eva. Os dois juntos têm o poder de reproduzir, de criar uma nova pessoa, de gerar uma nova pessoa. Então, super simples. Quando sujou o DNA de Adão com o pecado, o que não existia, Adão era perfeito, Adão passou a produzir sempre pessoas defeituosas, pessoas onde o pecado já vinha embutido no código genético daquela pessoa. Tanto é verdade que ele gerou Caim e Abel, e Caim já foi o primeiro assassino sobre a terra. De onde que veio esse assassinato? Veio da semente estragada, ruim de Adão. Inclusive, um dos motivos pelo qual Jesus não teve pai biológico, ele teve somente mãe biológica, é porque justamente o pecado é passado pela semente, ou seja, pelo sêmen. Como não houve o sêmen físico para fertilização, mas o Espírito Santo foi que fertilizou o óvulo, então não houve a sequência pecaminosa natural da humanidade. Por isso que Jesus era imaculado, sem erro, sem defeito, perfeito. Perfeito igual era Adão. Perfeito. Por isso que ele serve como substituição para nós, pecadores. Ele serve como substituto, porque ele é perfeito. Então paga um defeituoso por um perfeito e a conversa está encerrada. Acabou aquele pecado ali. Só que tem um detalhe que as pessoas elas nunca prestam atenção. Ou alguns prestam, mas não é um assunto muito falado. Se você for notar na palavra, for estudar com bastante cuidado, Jesus fala bem assim: porque aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum pode entrar no reino do céu. Tem um outro versículo que fala quase a mesma coisa: de modo algum pode ver o reino do céu. Não tem como ver e nem entrar. Por quê? Porque essa natureza, ela tem que ser trocada com a pessoa em vida. Essa natureza ela é substituída enquanto a pessoa está aqui. É uma opção que a pessoa tem que fazer enquanto é viva. Tem que acontecer essa transformação. Tem uma palavra, eu não me recordo aqui agora exatamente onde que ela está, que eu li essa semana,
Eu acredito que é Apocalipse. Porque fala assim que vai ter um período no sexto selo, quando abrir o sexto selo, vai abrir o poço do abismo, vai vir um anjo, vai abrir o poço do abismo e vai sair uns insetos que parece gafanhoto, mas tem cara de homem e cabelo comprido igual de mulher. E diz que a picada desse negócio é tão dolorida, mas tão dolorida que a pessoa morrer ao invés de sentir a dor. Só que o que a palavra fala? Ela fala que foi dado poder a esse inseto para picar e fazer sofrer absolutamente todos aqueles que não receberam o selo de Deus em suas testas. O que é o selo de Deus em suas testas? Quando que você recebe esse selo de Deus na testa? Isso é uma marca. Igual você compra uma TV da Sony e vem a marca Sony escrita na televisão, por dentro, por trás, por fora, na caixa, no manual, está escrito Sony. E ainda tem um número de série que identifica quem que é o produtor daquela TV. Esse nome escrito na testa é um nome de posse. É um nome que não é um nome dado por homens. Não tem como você conquistar esse título aqui na Terra por mãos humanas. Não tem como. Nem dinheiro compra. É um título que é conquistado, adquirido quando a pessoa nasce de novo. Ou seja, quando a pessoa é batizada pelo Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo dentro dela. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo dentro dela, ela começa a orar em outras línguas. Ela fala numa língua que não é a língua natal dela. É a evidência, uma das primeiras evidências de que a pessoa recebeu o selo. Ela fala em outra língua. Um dos sinais. Outro sinal é que a pessoa começa a ter uma mudança a partir daquele dia, hora e mês. E também tem uma característica muito interessante, que a pessoa sabe o dia, a hora, o mês e o local que ela recebeu o Espírito Santo. Toda pessoa que nasceu de novo, geralmente quando você pergunta para ela, ela sabe exatamente. Porque é algo tão forte que não tem como esquecer. É uma coisa real, é um sentimento real, é uma experiência real que transcende a natureza humana, mas que aquele que foi agraciado sabe exatamente que algo novo aconteceu ali naquele momento. Então, o que acontece? Por exemplo, aconteceu comigo dia 14/11 de 2014, às 17h45 da tarde, dentro do McDonald's da Praça do Ratinho. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E depois, algum tempo depois, Deus me mostrou o que estava escrito na minha testa. A marca, o selo, o que estava escrito. E é literalmente uma coisa, um selo de propriedade. Você pertence a Jeová. Você pertence a Deus. Isso é muito pouco falado. Eu não entendo o porquê. Muito pouco falado aqui no Brasil. No exterior se fala muito sobre esse assunto. Que, a meu ver, é a única coisa que interessa. A meu ver, é o que realmente interessa. É o que realmente faz a diferença.
se a pessoa nasceu de novo ou se não nasceu. Primeiro, porque tem um detalhe que eu não sei se a pessoa que vocês sabem, que quem é o agente arrebatador é o Espírito Santo. A palavra fala claramente, e o Espírito Santo, com E maiúsculo, arrebatou Felipe de tal lugar para tal lugar. Ou seja, o que é a grande esperança da igreja? O que é a grande esperança? O que a pessoa aguarda dia após dia, sofre o que tem que sofrer, espera, sofre perseguição? Por que todo esse sofrimento, essa espera? Para poder subir no arrebatamento, para poder subir com Jesus, encontrar com ele nas nuvens quando ele vier. Só que essa pessoa, aquela pessoa bonitinha, fofa, que está lá na igreja, que é uma gracinha, que senta do nosso lado, essa pessoa ela não sabe porque ela não examina as escrituras. O reverendo Kenneth Hagin, o escritor do livro O Nome de Jesus, que para mim é um dos livros mais importantes, sem dúvida, depois da Bíblia, que pode existir no planeta, ele afirma categoricamente que somente o batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas não é suficiente para salvar ninguém. Passou por uma experiência de que ele morreu 2 vezes, morreu, ressuscitou e morreu novamente. E ele desceu. Ele fala literalmente que ele chegou lá nas portas do inferno e ele já era crente de muitos anos. Mas é o que eu falo. Ser crente é uma coisa. Ter o Espírito Santo é outra. Eu faço uma comparação com ser motorista, mas não ter a habilitação para dirigir. Você pode pegar o carro, você pode ir para qualquer lugar. Mas se a polícia te pegar, você está sob a punição da lei. Então você pode estar na igreja, você pode falar versículo, você pode ajudar, você pode ser bacana, você pode ser um bom marido, você pode ser uma boa esposa, você pode ser um bom filho, você pode ser um monte de coisa. Mas, se você não tiver o passaporte, você não entra no céu. Quantas pessoas saíram daqui do Brasil para ir tentar a vida nos Estados Unidos clandestino? Meu filho, se não tiver autorização, não entra. O que é um selo? Sabe o que é um selo? O selo era dado pelo próprio rei nos tempos antigos. Derramava um pingo de cera naquele envelope e o anel do rei tinha um positivo, um alto relevo, com uma marca que era a marca do reinado dele. Enquanto a cera estava mole, ele apertava o anel e fazia a marca na cera. Tinha o brasão do rei. Se fosse Davi, tinha lá um D enorme no anel. Esse selo era a identificação de que aquele documento foi selado pelo rei. Esse documento, ele passava em qualquer fronteira. Ele saía de um país e ia para outro, ser entregue na mão de quem tivesse que receber sem problema nenhum, porque o rei autorizou. Para você passar daqui para o céu, você vai precisar dessa autorização. Sem ela, você não vai. Então, eu fiz um estudo profundo. São tantos versículos. Olha só esse versículo. E se o Espírito de Deus habita em vós, de fato sois filho de Deus. E se é uma condição. Bem, se você tiver o Espírito de Deus habitando em você, você é filho de Deus. Se não, você não é. Só para você ter uma ideia, tanto que isso é grave.
Quando Jesus saiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea, na forma de uma pomba. E depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, a palavra fala que aí os céus se abriram e uma voz falou do céu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas se você for ler, analisando, você vê que Deus nunca tinha falado isso de Jesus. Ele recebeu esse título depois do Espírito Santo. Esse é o meu filho. Como que o rei vai reconhecer alguma coisa que não tem o brasão dele? Ele não reconhece. Vai ver se o Bolsonaro reconhece um documento presidencial que ele não assinou. Vai lá ver se ele vai aceitar. Faz uma lei que não tem a assinatura dele lá e vai ver se passa. Deixa alguém bater na sua porta, qualquer menina aí, bate na sua porta e fala: sou seu filho, ó. Pra ver se a primeira coisa que você não vai fazer é pedir um DNA. A primeira coisa que você vai fazer vai ser pedir um exame de DNA para ver se é ou se não é. Porque se não for, você não vai querer assumir. Então, essa é a minha visão com relação ao Espírito Santo. É a coisa mais importante que um cristão tem que ter e é o único objetivo que Jesus tinha. Ele falou claramente: agora eu vou para o Pai, porque se eu não for para o Pai, eu não tenho como eu mandar o Espírito Santo para vocês. Eu tenho que subir para o Pai, para quando eu chegar lá, eu enviar o Espírito Santo. Para que a gente possa estar eternamente juntos. A Bíblia fala que aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. A carne não pode herdar as coisas do Espírito. Não tem como. Não funciona, é igual água e óleo. Não mistura. Então, você pode ter 50 anos na igreja. Se o Espírito Santo, se Jesus não te deu o Espírito Santo, se ele não habita em você, você é carne. Você pode ser uma carne muito bem informada, que sabe um monte de coisa, mas você não nasceu de novo. Você não vai pegar aquela parte da Bíblia que é o que realmente interessa, que são as coisas sobrenaturais. Você não vai ser sobrenatural, você vai ser natural. Na sua vida você vive uma vida como qualquer um outro. Não acontece, Deus não fala contigo, você não tem sonho, você não tem visão, você não tem poder. A sua palavra não tem poder. Você não tem dom de revelação, você não tem dom de visão, você não tem dom de língua, você não tem dom nenhum. Você é uma pessoa que gosta da palavra e lê a palavra, mas não alcançou o nível de ser realmente salvo. Se Jesus voltar, essa pessoa fica. Se não, né? Quando Jesus voltar, essa pessoa fica. Não tem como ela subir, porque é o Espírito Santo que arrebata. Jesus não pode fazer nada, ele só vai olhar e falar: ué, mas tem tantos séculos que eu deixei essa palavra aí. A pessoa até hoje não quis saber do assunto. Um testamento é um documento de herança. Se a pessoa não sabe o que está no documento, você vai reclamar do quê? Você nem leu? Ou não entendeu? Ou omitiram? Por que você acha que a palavra fala que naquele dia vão ter muitos que vão falar: mas Senhor, no teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai falar: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Por quê? Porque Jesus não conhece quem é carne, Jesus conhece quem é espírito. Entendeu? E vai ter uma coisa que chama grande apostasia, que é o quê? As pessoas vão sair das igrejas, não vão querer ouvir mais. Elas vão entristecer, elas não vão querer ouvir mais desse assunto. Por quê? Porque como elas não alcançaram a salvação, quando acontecer o arrebatamento, vai acontecer a tristeza do mundo inteiro, com um monte de gente que achava que ia, mas não foi.
Não é porque Deus é mau. Não foi porque essa pessoa não adquiriu a capacidade de subir, que é uma capacidade inerente do Espírito Santo. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero, para aqueles que têm a Bíblia no celular, é muito fácil. Aliás, vou reformular. Para mim não foi tão fácil, então eu não vou falar que foi fácil, porque eu não quero mentir para ninguém. Mas uma boa forma de você conseguir o batismo com o Espírito Santo é você fazer uma procura na Bíblia de celular, porque ela tem a lupa, onde você coloca o texto pesquisado e ela te mostra todos os versículos onde tem aquele nome. Então você coloca Espírito Santo com E maiúsculo e faz a busca. Vai vir todos os versículos que tem na Bíblia, no Velho e no Novo, com a palavra Espírito Santo. E aí você vai pegar esses versículos e você vai declarar tomando posse. Vou repetir, você vai declarar em voz alta. Não pode ser mental. Não pode ser pensamento. Entendeu? Jesus falou, no final, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então você pode cobrar. Você pode falar esse versículo em voz alta e falar, tá aqui, Jesus, eu sou carne. O Senhor falou que prometeu que ia derramar o teu espírito sobre toda a carne. Então derrama sobre mim. Eu quero, eu preciso. O Senhor é tudo para mim. Eu quero ir com o Senhor quando o Senhor voltar. Derrama sobre mim. Começa a declarar em voz alta todos os versículos que tiverem o Espírito Santo. Declara tomando posse. E você vai ver que Deus é fiel e vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Ok? Um abraço